Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu queria falar para vocês sobre a oitava e última bem-aventurança, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esta é a última bem-aventurança. A primeira pergunta que nós fazemos é: o que é bem-aventurança? A palavra bem-aventurança vem do grego makarioi, significa feliz, mais que feliz, abençoado, cheio de graça, plenitude, satisfeito, grande alegria. E o que significa isso? As bem-aventuranças são 8 palavras, 8 frases, 8 afirmativas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para identificar as qualidades, as características, as evidências do verdadeiro cristão. Ou seja, as bem-aventuranças são aquilo que Jesus diz sobre o perfil do verdadeiro cristão. Já gravamos as séries anteriores. Se você ainda não viu, peço a gentileza de assistir. Provavelmente será muito útil saber aquilo que Jesus diz sobre o verdadeiro cristão. E hoje nós vamos pensar sobre a oitava e última bem-aventurança. É muito importante compreender as bem-aventuranças anteriores para que possamos compreender melhor a última bem-aventurança. As 7 bem-aventuranças anteriores referem-se ao caráter intrínseco ao verdadeiro cristão. E esta última bem-aventurança fala das consequências de você ser um verdadeiro cristão aqui na terra. A autenticidade de você ser um verdadeiro cristão. O que não significa esta bem-aventurança em primeiro lugar, e posterior, para fechar, o que significa esta bem-aventurança? Então, primeiramente, esta bem-aventurança não significa o sofrimento por causa da consequência de pecado e por causa de resultado de práticas erradas, ok? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, fala isso: não sofra você por causa da consequência dos pecados. Isso não é agradável a Deus, então não é uma bem-aventurança. E 1 Pedro 4,15 fala assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ou seja, esta bem-aventurança não está se referindo aos sofrimentos como resultado de pecado ou práticas erradas. Isso não é agradável a Deus. Mas então, nós vamos ver o que significa ser perseguidos por causa da justiça. Refere-se àqueles que sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Cristo. Então, como já foi visto na quarta bem-aventurança, justiça está diretamente ligado com o desejo de ser santo e justo, como Cristo é. Justiça aqui não refere à justiça simplesmente humana, mas é o desejo de ser justo, o desejo de ser santo, como Cristo é. E aí ele fala isso, olha o versículo 11, ele fala assim: olha, bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus dizendo, o sofrimento por causa de ser como Cristo, de viver como Cristo, de querer agradar a Cristo,
Então, para ampliar a definição, o que significa bem-aventurados perseguidos por causa da justiça? Significa a perseguição por causa da vida de piedade e santidade. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, diz assim: aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Ok? E se nós olharmos alguns outros textos, vão falar sobre isso: sofrimento, perseguição por causa da santidade, por causa da piedade, por causa de querer viver e ser como Cristo foi. Olha, por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante, diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém. Onde nós estamos querendo chegar? Sofrimento agradável a Deus é o sofrimento vivido por causa da vontade de se ter uma vida como Cristo. 1 Pedro 4,16 fala assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com este nome. Bom, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que sofreram por causa do nome de Cristo. Os profetas, os patriarcas. No Novo Testamento nós temos um exemplo maravilhoso de Jesus. Jesus foi o homem mais santo e justo aqui na terra e sofreu como nenhuma outra pessoa nesse mundo sofreu. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele narra tanto sofrimento que ele passou, porque ele estava servindo a Cristo. Então, eu queria que você entendesse isso. O mundo não irá perseguir você por causa de seus erros, de suas falhas, de seus pecados, mas o mundo irá perseguir você por querer viver como Cristo. Se você anda como eles não irão perseguir você. Mas se você quiser viver de uma forma diferente deles, na contramão do mundo, então o mundo irá odiar vocês como odiou a Cristo. Não deveríamos nos surpreender disso. Quando você não quiser mentir como eles mentem, quando você não quiser roubar como eles roubam, não quiser adulterar como eles adulteram, quando não quiser praticar ou participar das desonestidades da vida, aí o mundo vai perseguir vocês. E aqui nesse texto aqui da bem-aventurança, Mateus 5, versículo 10, falam duas formas de perseguição que o mundo vai praticar. Aqui fala: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. A primeira forma de perseguição que o mundo faz contra o cristão: injúrias, calúnias, mentiras, fofocas, maledicências, palavras pejorativas, negativas, bullying feito contra os cristãos.
A outra forma fala assim, ó, vos injuriarem e vos perseguirem. Na outra tradução fala e vos maltratarem, que a gente entende como sendo uma violência física. O mundo irá fazer uma perseguição emocional, psicológica, e vai fazer também uma perseguição física, como fizeram com Jesus, como fizeram com o apóstolo Paulo, como fizeram com tantos homens de Deus. Vão perseguir fisicamente, maltratar fisicamente, mas não devem desanimar. A perseguição é a consequência e a prova de ser um verdadeiro cristão. É a prova de estar vivendo como um autêntico seguidor de Cristo. Mas aqui também, nessa bem-aventurança, tem uma promessa e um consolo para nós. Primeiro ele fala assim, olha, porque deles é o reino dos céus. Se você sofrer como cristão, e isso lhe custar a morte, deles é o reino dos céus. O céu compensa tudo. O céu compensa todo sofrimento aqui na terra. Guarde isso no seu coração. E além do céu, aqui fala mais, você irá receber um galardão. Versículo 12 diz assim, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão refere-se a uma recompensa eterna nos céus. Então, aquele que sofre por causa de Cristo vai ter entrada no reino dos céus e vai compensar todo o sofrimento e vai receber um galardão nos céus, que é uma recompensa eterna que não tem fim. Então nós gostaríamos de encerrar esta série de bem-aventuranças com aquela frase de C.S. Lewis, no encerramento das histórias de Crônicas de Nárnia, quando ele diz: toda a nossa vida aqui neste mundo é apenas a capa e a contracapa da grande história, do grande livro que Deus está escrevendo nos céus. Tudo que nós passamos aqui é apenas uma leve, momentânea tribulação comparado com aquilo que está reservado para nós nos céus. Deus os abençoe abundantemente, que essas bem-aventuranças sirvam para te animar e te incentivar a prosseguir no caminho de Cristo, como um verdadeiro cristão, aquele que tem o caráter de Cristo, a autenticidade de Cristo. Então, quando você passar por tudo isso, lembre-se dessas palavras e regozije-se e exulte, porque isso é prova que você é um verdadeiro cristão. Amém.